Olha só, além de estar muito próximo aí de fechar com o zagueiro Valentim Gomes, o Cruzeiro tem interesse em outros, a gente já falou aqui, né, do Inestrosa, do Atlético Nacional, do Matheus Gonçalves, do Flamengo, do volante William Arão, que está sem clube, e agora aparece Douglas Santos, que está no Zenit. E aí tem uma outra situação, o Kaique tem proposta do Benfica. Como é que a gente vai entender esta situação? O Douglas Santos também é um dos que foram falados pelo Cruzeiro no início da temporada, né? Assim como o Valentim, né? E, obviamente, os contatos devem ter continuado, né, numa sequência aí, a conversarem sobre os jogadores, como aconteceu com o Valentim, e deve acontecer e está acontecendo com o Douglas Santos também. Os contatos têm sido mantidos, ainda nenhuma previsão. O Cruzeiro anda muito quietinho, né, nessa questão de contratações para a temporada, até porque está se valorizando esse grupo primeiro, para que depois, então, diante do que o Léo Jardim analisar, eles possam ir buscar os jogadores. Só que a gente sabe que já está tudo certo. Quem vai sair, quem vai ficar, quem vem, quem não vem, porque a gente fala assim, tem um mês, mas um mês é muito pouco para se acertar as coisas, né? Seria um bom nome para o Cruzeiro? Sem dúvida, né? O Cruzeiro, a gente sabe que possivelmente será uma posição, o Cruzeiro vai para o mercado, né? Perdeu o Marlon, então deve ter essa reposição para a lateral esquerda. E o Kaique, 21 anos só, e está muito bem, né? Está numa fase muito boa, o lateral esquerdo do Cruzeiro, então é claro que desperta sempre o interesse do futebol europeu, e deu um Benfica de olho no lateral esquerdo do Cruzeiro, cria da toca, então existe sim a possibilidade da saída do Kaique, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027, é claro que o Cruzeiro vai entender como uma boa proposta, caso ela aconteça, para a saída do Kaique, né? Não vai vender de qualquer forma, afinal de contas, conta hoje só com ele, né? E o Douglas Santos é um cara que pretende voltar para o Brasil, tem essa ideia, né? Já está com seus 30 anos. Eu já queria ter voltado no início do ano. E fez boas temporadas lá no Zenit, né? Então, é um cara que chegaria, nem sei se chegaria para aceitar uma reserva, não. Acho que chega com status titular, caso aconteça mesmo, de fato, essa negociação com o Douglas Santos. Com o futebol que ele tem, a gente pode dizer que chega para ser titular, né, Lélio? Pelo menos que ele tinha, né, que a gente se lembre, sim. Não resta muita dúvida, não. Se tiver em forma, né, marcação boa, porque aí com a bola nos pés sempre foi um ótimo jogador. Tanto que chegou à seleção brasileira, graças também à performance dele com a camisa do Galo, viria para ser o titular. Num primeiro momento. Agora, você acompanha o campeonato russo? Eu não acompanho. Também não. O Russão? Também não. Russão, né? Não tá no meu... Naqueles, como é que é? Mais de 1.130 jogos num dia só que o Josias falou aqui, exatamente, né? Mas 1.130 não tá dando pra ver todos, o Josias, né? Ele sempre gostou do campeonato russo. Vem aí. Então ele vai pode falar sobre Douglas Santos mesmo. O Josias é um tarado, né? Vamos falar a verdade? Isso, ele não perde um. Futebolisticamente. Futebolisticamente falando, daqui a pouco ele chega aí, viu? Não perde. Olha aqui. Aliás, a pergunta, a nossa enquete que está lá no youtube.com/otempo, youtube.com/robotempo esportes, é exatamente essa. Se você acha que o Douglas Santos é um bom nome para o Cruzeiro, vai lá, responde, dá like, tá bom? Agora tem que fazer inscrição, senão você não pode participar, nem dar palpite, nem falar nada, nem conversar com a gente. Então tem que ir lá e se inscrever primeiro. Para você, Daniel Seabra, seria um nome interessante para esse momento do Cruzeiro? Chega para ser titular, né? Bom, assim, como o Léo falou, o cara vai pra Rússia, a gente não sabe o que tá acontecendo na vida dele, né? Porque é difícil a não ser que o cara se destaque demais e comece a aparecer pra todo lado. Mas se estiver ali normal, no dia a dia, jogando bem e tal, agora, o que a gente conhece dele é um ótimo jogador. E aí, eu acho que o Cruzeiro hoje já precisa de um lateral esquerdo para disputar uma posição com o Kaique. Se o Kaique sair, ele vai continuar precisando, porque tem o Cauã Prats lá, que é muito novo, né? Não sei se vai ser o cara para segurar o rojão, né? Para falar, não tem um agora, por exemplo, uma contusão, sei lá. Olha o que o Atlético está vivendo com a Arana, por exemplo. O exemplo está muito próximo aqui. E aí você não tem quem colocar, o menino não vai assumir, pode acabar queimando o garoto, não sei se ele está pronto para isso, sei lá, o Leonardo Jardim está lá no dia a dia, mas o Douglas Santos com certeza chega para ser titular. O Abraão Alves está dizendo aqui, jogador caro com 30 anos, mais de 30, né? Ele tem, não é?
33? Eu acho que são 30 mesmo. Eu acho que é 30? Eu acho que 30. Mais. Eu acho que é uns 33, eu acho. Acho só. Homem, já tá com... Vou olhar aqui. Nossa. Obviamente vocês estão lembrando que ele é ex-jogador do Atlético, né? Até passou ele aí com a camisa do Atlético. Com 30 anos, e aliás o Atlético também queria ele. Com 30 anos, chega de jogadores velhos no Cruzeiro. Abrão Alves, o Reginaldo Ramos, não entendi o que você escreveu. O Júnior Santos, 31. Douglas Santos é muito galo doido. Ele 31, falou, fez agora em março. 31. Ah, então tá novo. Mas 33 também eu não acho pro futebol, né? É o cara que é atleta mesmo, né? A gente não é assim, não. O Júnior Santos, ele falou que ele é amigo pessoal do Hulk. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Hulk deve ter um monte de amigo pessoal lá no Cruzeiro, assim como os jogadores do Cruzeiro devem ter um monte de amigo pessoal lá no Atlético. Deixa eu ver aqui. Peraí. Porque eles estão fazendo clássico aqui, tá, gente? Então eu tenho que ficar olhando aqui. O Otacílio está falando, quem era para estar trazendo o Douglas Santos era o Atlético. Mas aí é quem chegar primeiro e chegar com dinheiro. Não tem muito essa. Negociação é negociação e jogador é profissional. Né? É profissional tanto quando o clube vende quanto ele quer voltar para o Brasil. Isso aí não tem muito. Não seria um motivo para ele não estar vindo, né? O fato dele já ter jogado. Cara, hoje o futebol é o seguinte, não existe isso não. Antigamente você não imaginaria, por exemplo, o Zico saindo do Flamengo e indo para outro clube. Uhum. Poucos jogadores usaram uma camisa só na história do futebol. Pouquíssimos. São poucos. Só no passado, entendeu? Né? Distante. Tanto que, o Roberto Dinamite ele ia sair do Barcelona, o Flamengo queria. O Eurico Miranda que foi lá, pegou um avião, foi lá em Barcelona. Pra lá você não vai não, vai voltar pro Vasco. Mas eu não vejo essa identificação toda do Douglas Santos com o Atlético, não. Com sinceridade. Não, isso é bobagem, né, gente? Isso hoje acabou. Bobagem. Isso aí acabou. Lélia, a lei do ex, pra mim é outra bobagem. Porque todo mundo rodou pra todo lado. Aí é ex de tudo. Se você pega um jogo aí do Campeonato Brasileiro, tem lei do ex pra todo lado. Todo mundo é ex de ela tudo. Existe. Sim, mas assim, digo porque o cara rodou, o cara jogou no Atlético, tá aumentando a chance, Flamengo, né? São Paulo. Então, não sei. Então, todo mundo hoje é ex de tudo, né? Então aumenta a chance do ex fazer gol, né? O Luciano Francisco da Silva está dizendo que o Cruzeiro não perdeu o Marlon, que a saída dele foi um reforço. O William Vieira está perguntando, e o goleiro do Retrô? Está jogando muito, pegador de pênalti, não seria uma opção de baixo custo para a reserva do Cássio? Não sei se o Cruzeiro está pensando de novo em reserva de goleiro, tá? Não tenho essa informação, Eu também não tenho, não. O nome do goleiro é Fabian Volpe. Ele é primo do Volpe, inclusive, primo do Thiago Ele Volpe. mas o Pochettino, que ele também falaram na transmissão que era parente do Maurício Pochettino, foi barrigada, viu? Lélia, e o nome do goleiro do Vila de Goiás? O House. Bom goleiro. Revelado pelo Vasco, também. né? Ele dá aquele alívio refrescante, né? Várias vezes no jogo ontem. Pegou muito, viu? Pegou aquela defesa do Caio Jorge cara a cara, no lance que depois ele evita o escanteio, é uma defesaça, pô. O Recanto Azul, abração pra eles, né? Eles sempre estão tweetando a gente, falando da gente. Então, abração pra vocês. Boa tarde, time. Acho o Douglas um excelente jogador. O cara tem uma carreira muito boa e ele é atleta na essência da palavra. Grande abraço em todos. Então, ele tá falando que ele gosta e que ele acha que ele é mesmo um jogador assim na essência da palavra. Muita gente tá perguntando do Valentim, seguem as negociações, a gente não sabe como é que vai, né? Quando que vai realmente efetivar. Lembrando, tem uma janela menorzinha agora e depois tem a grande janela lá em julho. O Disseu Júnior tá te perguntando, e o Japa? Pois é, o Japa tá liberado, né? A gente não vê ele entre os relacionados. Ele fez um trabalho específico, né? Por conta daquela lesão. Esse ano ainda não jogou o Japa, né? Então, sempre tem uma expectativa a cada ano que vem, que inicia, a gente fica naquela expectativa de ver um pouco mais o Japa, né? Por tudo que a gente já viu mostrar, sobretudo no Clássico, naquele jogo difícil lá na Arena MRV, em que ele entrou numa fogueira danada e correspondeu, mostrou muita personalidade. Termina o ano de 2023, né? Com a turma já numa condição bem desfavorável, mas ele numa situação de titular e apresentando um bom futebol.
Aí os anos passaram e as contusões acabaram atrapalhando o Japa. Do departamento físico não tem nenhum problema. Japa, aí eu acho que é mais um condicionamento para que ele possa ficar 100%. Aproveitando aqui, ó, o Wellington Roberto tá te perguntando, situação do Pedrão, não vai ser reintegrado ao elenco? Ele tá no Avaí, né? Sim, não. Ele falou, pois o Gamarra não dá. E o Valentim é ótimo. E o Jardim tinha falado que estava observando esses jogadores emprestados. Né? Isso que eu ia falar, o Jardim, ele vai fazer esse mapeamento, né, dos jogadores que estão emprestados, Pedrão, Vitinho, alguns que dentro dessa rodagem que deu o Cruzeiro para os garotos, alguns que corresponderam, o Cruzeiro vai avaliar e aí, se for do entendimento do Leonardo Jardim, vai passar pelo crivo dele. Aí, quem sabe, possa voltar um setor carente, né? Hoje o Cruzeiro já não conta com algumas peças, né? Perdeu o João Marcelo, o Gamarra de fato não corresponde, né? Então, o Cruzeiro conta com poucas opções para o setor. Pode ser que aconteça sim o retorno, mas vai depender muito mais do Jardim. E acho que ele tá observando mesmo, tá? Até porque ele já deu para entender, ele gosta de trabalhar com os meninos também e dar chance, enfim. Lógico que a gente sabe que à medida que for afunilando aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, fica mais difícil, né? Mas ele é um treinador que tem essa característica. A gente tá aguardando o Josias entrar. Já entrou o Josias aí, ó, galera? Não? Não, então ele não entrou. Josias deve estar vendo lá o Napoli. Ô, Josias, sai da televisão vendo mais o Napoli um 1-0, né? 2-0. 2-0. Então é o seguinte, o que nós podemos falar pro jogo do Fortaleza? Eles vão direto, né? Não, o Cruzeiro... não vão direto. Não, o Cruzeiro treinou hoje de manhã e treina amanhã também, só que amanhã no período da tarde. E aí depois do treinamento de amanhã, e amanhã a gente entende que os titulares vão participar mais, né? Sim. Hoje foi só... mesmo para aquele regenerativo, para a turma que participou mais do jogo, os titulares mesmo. E aí amanhã, sim, um trabalho mais forte, já pensando no Fortaleza. Não tem Matheus Pereira, né? Eu vi muita gente falando com relação a poupar o Wanderson, a poupar o Fagner. Eles ainda não estão 100% liberados, né? Então precisa ainda passar por esse teste físico mais forte para entender que eles estão disponíveis. E aí sim, quem sabe possam viajar para Fortaleza. A situação do Wanderson acho que preocupa um pouco mais porque foi uma pancada, né? O Fagner vem de desgaste. Vamos ver, principalmente no treinamento de amanhã, né? Se eles participarem aí, sim, eles passam a ser opção para o técnico Leonardo Jardim. Uma legal da gente imaginar quem vai ser, né, o substituto do Matheus Pereira, né? Porque a gente até falava disso aqui, que o Gabigol poderia, que ele mesmo se colocou na condição de brigar por essa vaga com o Matheus Pereira. Só que ontem ele foi parceiro do Caio Jorge com o Matheus Pereira, né? Então, vamos ver o que vai pensar o Leonardo Jardim, principalmente se tiver o Wanderson, e se não tiver, o que pode fazer. Então, é o treinamento de amanhã que vai dizer muita coisa do que vai ser esse time do Cruzeiro para domingo. Fortaleza que no meio de semana foi desclassificado, né, da Copa do Brasil, então a coisa lá não tá muito boa também não. A gente sabe que o pessoal, né, se junta todo, então tem jogo fácil nenhum, não, né? Então tem que ficar de olho em tudo. Mais alguma coisa, Rafa? Não, é isso, Di. Então, qualquer novidade a gente, claro, aciona por aqui, mas essas são as movimentações do Cruzeiro dessa sexta-feira, e aí o treinamento de amanhã é sim que vai dizer a equipe, ou pelo menos ter uma ideia do que vai levar para Fortaleza o técnico Leonardo Jardim para manter, né, essa invencibilidade e quem sabe, aproveitando até esse duelo do Palmeiras, né, para quem sabe dar uma beliscada um pouco mais acima da tabela. Josias Pereira já está com a gente. Oi, Josi, você estava assistindo o jogo do Napoli? Não, até que não, viu, tio? Tava fazendo outros tipos de trabalho aqui agora, mas isso, né? Um dia você trabalha numa coisa, outro dia você trabalha em outra. Entendi. Mas faz parte, faz parte da vida. Aqui, me diz uma coisa. Faz parte. Você que assiste campeonato russo, né? O russão, como diz o Daniel Seabra, me conte-me. Douglas Santos é um bom nome pro Cruzeiro? Hoje eu vi as especulações relacionadas ao Kaique e ao Douglas Santos. Acredito que o problema é que o Douglas Santos já está numa fase aí
Ele está há muito tempo, né, no futebol russo. Não acho que seria uma contratação interessante neste momento, né? Mesmo? O Zenit também passando por algumas... o Zenit também está passando por algumas situações ali. É até curioso, né? Por isso que ele quer vir, bom, então. O Zenit não pode fazer... exatamente. Já quer sair lá de... Inclusive uma belíssima cidade de São Petersburgo, né? Que com certeza é um lugar muito bom para se morar e tal. Mas eu não sei também se ele... Assim, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que pela idade, a questão mesmo que eu coloco numa negociação desse tipo é a questão da idade também, né? Do tanto que ele poderia agregar ao Cruzeiro nesse momento. Eu acho que talvez não sei como é que vai ser a proposta de fato do Benfica, né? Porque o que eu conversei com a imprensa, com o pessoal da imprensa portuguesa, é que para o Benfica, o Kaique é tipo o novo Carreiras, né? Isso. Carreiras que deve se transferir para o Real Madrid. É por isso que eles querem. Então, assim, para eles consideram... exatamente, eles consideram que o Kaique seja esse substituto ideal. Mas eu não acho que o Douglas Santos talvez, né, poderia ser um jogador de renome, mas eu acho que o Cruzeiro talvez poderia buscar um jogador mais novo ou outro jogador no mercado. Acho que o Douglas Santos, pelo tempo que ele está fora também e pela situação que vive o futebol russo, né, de ter menos jogos em relação aos outros clubes da Europa, né, coloca em dúvida também como vai ser esse processo de readaptação dele ao futebol brasileiro. Então eu acho que talvez o investimento em um jogador mais jovem seria mais propício numa possibilidade de venda do Kaique.